Joel David Stern, o nome mais importante da NBA entre 1984 até 2014, considerado o melhor comissário na história da NBA e responsável por fazê-la ser uma das maiores ligas de esportes do mundo, mesmo com uma carreira repleta de polêmicas. Se você gosta de vídeo informativo nesse formato, já se inscreve no canal e ativa o sininho antes da gente começar, e se você ficar até o final, considere também virar membro para ajudar o canal. Antes de ser comissário, ele foi vice-presidente da NBA em 1980, e a NBA nem sempre foi essa maravilha que a gente conhece hoje em dia. Nos anos 70, além de todas as ligas de esporte dos Estados Unidos estarem com problemas dos seus atletas viciados em drogas, foi a época da NBA que teve os talentos mais fracos comparados com outras gerações. Além da NBA estar disputando espaço com a ABA, que foi onde surgiu times como o Nets e estrelas como o Dr. J, sendo que a ABA era bem melhor de assistir do que a NBA. O Dunk Contest que a gente conhece hoje surgiu na ABA. E logo nas duas primeiras mudanças que o David Stern fez na NBA, já criou a base para a liga se tornar o que a gente conhece hoje. Primeiro que ele criou uma política de teste de drogas, com punição direta no pagamento do jogador. Se o jogador desse positivo no teste na primeira vez, ele teria o salário do mês retido e ia receber tratamento. Se acontecesse de novo, ele teria de novo tratamento, mas não teria mais salário. E se rolasse a terceira vez, ele estava banido da liga para sempre. Alguns jogadores, até mesmo os importantes para os times ganharem nos playoffs, foram banidos da NBA por causa dessa nova política. Mas o caso com drogas diminuiu muito depois que essa política começou a rolar. E a segunda mudança, que é a mais importante para os dias de hoje, os jogadores iam receber parte da receita da liga, sendo 53% para os atletas e 47% para os times. O que fez os jogadores deixarem de ser só funcionários. Agora eles eram como acionistas. Quanto melhor a NBA fosse, mais dinheiro eles iam receber. 4 anos depois, ele se tornou comissário da NBA e a partir desse ano temos toda a história criada pelo Stern. O Stern acreditava que dar palco para as estrelas do time brilharem sozinhas, não somente como peças da equipe, era o ponto principal para ajudar a liga a crescer. E nessa época, além de novas marcas entrarem na NBA, como a Nike e Adidas, sendo que antes só a Converse dominava tudo, foi quando começou a crescer os tênis de jogadores. Porque antes do All-Star Game, por exemplo, que é o tênis da Converse que surgiu para o All-Star Game, você tinha o tema dos atletas. Então Converse roxo e amarelo era do Magic, o Converse branco e verde era do Bird, mas não tinha o tênis dos atletas, igual do Curry, igual do LeBron, o maior exemplo de todos, o do Jordan. Um produto para vender que criasse essa conexão entre o fã e o jogador. E nesse período, a NBA não era mundialmente conhecida que nem hoje. A gente teria o início da rivalidade Magic e Bird, que foi o que deu o primeiro boom pra NBA ser gigante que nem hoje, mas ainda era só uma liga nacional. Ninguém fora dos Estados Unidos assistia tanto assim. A primeira decisão que o Stern fez que ajudou a liga a ganhar uma visibilidade fora dos Estados Unidos foi um acordo com a CCTV, um canal da TV chinesa. O que foi a decisão perfeita, já que até hoje a China é o maior mercado da NBA, eles consomem mais NBA do que os Estados Unidos, e hoje em dia esse acordo que começou lá com David Stern faz sozinho a liga ganhar 5 bilhões de dólares. Sem contar que o Stern estava envolvido quando foi criado o Dream Team de 92. E com o sucesso das Olimpíadas, que fez os outros países quererem consumir mais NBA, ele fechou acordos para transmitir internacionalmente o All-Star Game e as finais da NBA. E os projetos de desenvolvimento da NBA fora dos Estados Unidos, como a BAL, a Liga Africana de Basquete comandada pela NBA, só puderam ser cogitados pelo resultado que ele teve no trabalho de fazer a liga ser conhecida no mundo. Se hoje a NBA tem estrelas de todos os países, esse movimento começou com o Stern. E alguns de vocês talvez até tenham que agradecer a ele, pois se você torce pro Pelicans, pro Timberwolves, pro Heat, pro Magic, pro Grizzlies, pro Raptors ou pro Hornets, foi durante a organização dele que ele trouxe esses 7 times pra NBA, formando as 30 equipes que a gente ainda tem hoje. Ele também criou a NBA Cares, um programa social da NBA, focado em ajudar ações sociais no mundo todo, muitas vezes levando estrelas da NBA até essas ações, fazendo o Dia da Criançada e também ajudando uma causa a ganhar muita visibilidade. Mas ele também não era um santo. Nos bastidores, ele tinha vários rolos que faziam ele ser até temido por alguns jogadores durante todos os 30 anos que ele ficou de comissário. O Carmelo Anthony sabe muito bem disso. A Bleacher Report tem uma página dedicada só às 7 maiores controvérsias que ele teve no tempo da NBA. Mas eu já vou falar das mais pesadas aqui. A mais famosa de todas e a mais leve de tudo que ele já fez foi a criação de um dress code para falar como os atletas tinham que se vestir, bem na época do Allen Iverson, que aliás muitos dizem que esse dress code só existe porque o Stern queria cortar a influência dele. Aliás, se você gosta do Iverson, eu fiz um vídeo inteiro falando sobre os maiores problemas que ele enfrentou na carreira, só clicar no izinho que você vai direto para esse vídeo depois.
depois, mas também foi uma medida que ele usou para tentar salvar a imagem da NBA na época. Nessa época, a gente teve uma das maiores brigas de todos os esportes, que foi o Melissa DePales. A maior confusão até hoje, não só da NBA, mas de toda a história do basquete. E com a confusão generalizada que foi esse episódio, teve até jogador dando soco em fã, o Stern tava desesperado para tirar a imagem da NBA como uma liga de um monte de atleta que briga e sai na mão, para uma imagem positiva que não só ajudasse a imagem dos jogadores, como também não impedisse de entrar dinheiro na NBA. E uma das ações que ele tomou foi criar uma regra que parasse de fazer seus jogadores se vestirem igual gangsters. Toda a imagem do hip hop, de correntona, camisa larga, do reggae, tava ficando muito popular entre os jogadores da época, não só pelo crescimento do hip hop, mas pela influência que o Allen Iverson teve de todo mundo, de principalmente se expressar quem você é, que resumidamente o Stern decidiu que qualquer lugar que o atleta tivesse dentro do ginásio e não tivesse de uniforme, ou seja, jogando, ele teria que se vestir de roupa social, senão ele ia receber uma multa. Hoje em dia você pode ver que essa regra nem é tão seguida assim, é só dar uma olhada no Westbrook, e isso não só atacou diretamente os atletas como Allen Iverson, que toda entrevista que ele ia e falavam sobre o assunto, ele dizia como isso era cortar a cultura deles, como praticamente qualquer coisa vinculada a hip hop e cultura street foi banida dos jogadores usarem. Até porque o Iverson foi a maior onda de influência para os jogadores se vestirem assim, e ele já tinha um problema inteiro com a NBA, tanto na parte da liga quanto até mesmo os juízes. E isso é bem mais leve do que a primeira polêmica de todas que ele se envolveu, que foi no draft de 1985. Antes desse draft, o Rocket tinha sido o primeiro pick nas duas edições anteriores. E o Knicks, principalmente em 85, foi um dos piores times da liga. Ora, que novidade. E foi nesse ano que o Patrick Ewing entrou pro draft. E o que dizem até hoje, já que nunca conseguiram provar isso, igual nunca conseguem provar nada que envolve NBA ou algum escândalo, dizem que o envelope que tinha o time do New York Knicks estava congelado, justamente pro Stanley saber, na hora de pegar o envelope, qual que ele ia deixar por último. E já que as escolhas eram feitas de trás pra frente, então o primeiro time ia ser o quinto, o segundo o quarto, o terceiro, enfim, você entendeu. O Stanley foi tirando todos os envelopes, até que na hora de escolher o primeiro time, ele selecionou o Knicks, que consequentemente draftou Patrick Ewing, que consequentemente fez o Knicks melhorar a ponto de enfrentarem o Rockets, que tinha pego o Olajuwon no ano anterior, nas finais de 94. E foi com essa escolha que o Knicks conseguiu voltar a se reconstruir. Até porque o Knicks é um dos times mais tradicionais e um dos mais valiosos até hoje. Além de eles estarem em Nova York, que é uma cidade que tem tudo, é tipo São Paulo, todo mundo que quer ganhar dinheiro quer ir, eles jogam no Madison Square Garden, uma das maiores arenas do mundo. E o mais engraçado é que quando o Knicks ganhou a primeira escolha, o Stanley falou pro mundo inteiro: o basquete está de volta a Nova York. Como se fosse, tipo, meio que desesperador, tipo, finalmente salvamos o Knicks. Aliás, falando em rolo, esquema de jogador, o Stanley pode ser o culpado pro Chris Paul nunca ter ganho o anel. Bem antes de LeBron formar o Big Three Miami Heat e desencadear todo esse efeito borboleta que agora todo time tem que ter um trio super apelão, o Lakers, o Hornets e o Rockets tinha deixado pronto uma troca tripla que faria o Chris Paul jogar com o Kobe em Los Angeles, com o CP3 entrando no auge da carreira e o Kobe já sendo um dos melhores jogadores da história. Mas o Stern proibiu a troca por motivos de basquete. Alguns acreditam que ele vetou essa troca porque ia prejudicar o Hornets. E nessa época, o dono do Hornets era a NBA. Então o Stern tinha poder total em cima do Hornets de vetar qualquer troca que fosse muito apelona para uma equipe só, principalmente as que iam prejudicar a equipe dele. Outros acreditam que essa troca foi logo depois que acabou a greve de 2011. E um dos acordos entre os times envolvidos nessa greve é que existisse um equilíbrio entre as equipes, para que todo mundo conseguisse manter a competitividade. E claramente o Chris Paul jogando com o Kobe não ia ser nada competitivo contra as outras equipes. Para fechar com a maior polêmica, não só da época de comissário do Stern, mas também da história da NBA, temos o escândalo de manipulação de jogos, que foi o maior esquema de aposta de toda a história do basquete. Esse tema merece um vídeo só pra falar dele e vai ser gigante, tem até documentário da Netflix sobre. Mas resumindo, o juiz Tim Donaghy foi preso por manipular jogos a favor de um esquema de apostas. Ele manipulava os jogos que apitava e passava pro time de apostadores que ele estava envolvido qual que ia ser o resultado. E a polícia ia começar a investigar dentro da NBA pra saber o quão fundo ia esse buraco. Porém, bem na hora que essas investigações iam começar, o Stern afastou o time da liga. E com isso nunca foi descoberto o que mais acontecia por trás da NBA, porque esse escândalo envolvia o juiz e não a liga NBA envolvida com apostas, fazendo as investigações internas da NBA nunca acontecerem. Porém, quando ele saiu da prisão, ele começou a dedurar todo mundo, falou que tinha até outros juízes envolvidos, como por exemplo o Scott Foster, que coincidentemente todos os jogos de eliminação que esse cara apita, o Chris Paul perde. Porém, já que nunca teve investigação, ficou mais só como um time fazendo um monte de acusação, como se ele estivesse revelando esquemas que realmente aconteciam. Até porque a liga expulsou ele quase na hora e ele foi o único juiz preso. As pessoas podem dizer que ele tá só se vingando de todo mundo.
muito. David Stern faleceu em 1º de janeiro de 2020, o primeiro dia do ano, depois de passar por uma hemorragia cerebral. E gostando dele ou não, a NBA que a gente ama hoje em dia só tem a estrutura que tem hoje graças ao trabalho que ele teve durante os 30 anos de comissário. Deixe seu F no chat e deixe também seu like se você ficou até aqui e se inscreva também e ative o sininho para não perder os próximos. Se você gostou desse vídeo ou por acaso já viu outros vídeos meus que você também gostou, considere virar membro no canal, só R$5 por mês. Você ajuda eu a conseguir manter esse trabalho e também manter o canal. De acordo com o YouTube, esse é o vídeo que você vai mais gostar de assistir, mas você também pode conferir esse vídeo que foi o último que eu postei. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu sou o PsicaBC, essa daqui é a Chorelli. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É 1h40, eu tô com fome, eu quero comer. É nóis, valeu.